Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma mega aula de calorimetria. Eu sou Moisés Sky, Moisés deve Sobral, meu nome por inteiro, do Positivo Soluções Didáticas, e eu convido vocês para essa super aula de um dos conteúdos importantíssimos da termologia. O primeiro conceito que iremos falar hoje é o conceito de calor. O que seria o calor? Na verdade, o calor é o processo onde a energia térmica ela transita de um corpo a outro. Para acontecer esse trânsito da energia térmica entre os corpos, deve haver uma variação de temperatura entre eles. Caso tenha uma variação de temperatura, nós teremos uma quantidade de calor sendo absorvida por um dos corpos e sendo cedida pelo outro nesse caso. Geralmente ela é cedida pelo corpo mais quente, geralmente ela é absorvida pelo corpo mais frio. Sabendo, relacionando lá com o conceito de temperatura, depois de certo tempo, o corpo frio, à medida que ele absorve quantidade de calor e o corpo quente cede quantidade de calor, se eles estiverem num sistema termicamente isolado, lembrando que eles tendem ao equilíbrio térmico, eles vão atingir a mesma temperatura. E quando atingir a mesma temperatura, cessa essa energia em trânsito. Então, o que podemos dizer do calor? O calor é uma energia em trânsito devido à diferença de temperatura entre os corpos. Legal? Então, se você tiver uma variação de temperatura, você vai ter uma quantidade de calor nesse processo. Ok? Bom, o que é legal também é que o James Prescott Joule, como calor é energia, ele também é medido em joules, né? Ele conseguiu relacionar uma outra unidade que é muito usual para nós, que é a chamada caloria, com o joule, que é a unidade de energia no sistema internacional. É um fator muito importante aí para vocês saberem para os exercícios, que uma caloria equivale a 4,1868 joules. Nos exercícios, geralmente ele aproxima para 4,2 ou até 4 joules. Então, geralmente é dado no exercício, mas se não for, você tem que saber essa transformação aí. O Joule descobriu essa relação através do equivalente mecânico de calor, que ele fez um aparato experimental e ele viu que a água estava esquentando à medida que caía um contrapeso lá. Ou seja, a energia mecânica está se transformando em energia térmica. Olha que interessante. E ele tirou essa relação da caloria com o Joule. Uma caloria, 4,1868 joules ou aproximadamente 4,2 joules. Uma coisa importante relacionado às fontes de calor é que cada fonte de calor tem uma potência. A palavra potência vocês viram no primeiro ano lá em mecânica, potência mecânica, mas agora iremos falar da potência térmica. Potência é sempre a razão do trabalho dividido pelo tempo. Só que nesse caso o trabalho aqui é como se fosse o fornecimento de quantidade de calor. Então a potência térmica, que também nós chamamos de fluxo, é a razão da quantidade de calor que um sistema emite ou ele absorve dividido pelo tempo. Cuidado às unidades. Quantidade de calor no sistema internacional não é caloria, é o joule. E tempo no sistema internacional é segundos. Joule dividido por segundo, nós temos o watt, por isso que potência é dada em watts, beleza? Mas em vários exercícios, às vezes você vai ver as unidades em caloria por segundo também. Daí você vai deixar a energia em caloria e o tempo em segundos, caloria por minuto. Então tem que ver o que ele vai pedir. Mas no SI, se ele pedir, vai ter que ser em watts, então a energia térmica, a quantidade de calor vai ter que estar em joules e o tempo em segundos. Com isso, nós vamos para atividades em relação à potência térmica. Vamos lá então. Bom, vamos resolver então da página 40 o exercício 6, da mesma página o exercício 7. Vou começar lendo o 6 para vocês. Cotidianamente nos referimos a dias de altas temperaturas, como dias de muito calor. No contexto científico, o termo calor tem outro significado. Lembrando que tem um erro aí na palavra, né? Nessa frase, né? Explique esse significado e corrija a frase "hoje está calor". Na verdade, teríamos que trocar a palavra calor, porque calor é uma energia em trânsito. Ela pode ser absorvida por corpos frios, como ela pode ser cedida por corpos quentes. Então, eu não posso admitir a palavra calor em algo que tem uma temperatura elevada. Então, deveríamos simplesmente trocar o "hoje está calor" por "hoje está quente", que está relacionada à temperatura. Ou seja, tem uma temperatura intensa no local. Tá aí a resposta. Hoje está quente, só isso.
Calor também, ele pode ser absorvido pelo frio, então por isso que não é um sinônimo de sempre coisa quente, né? Por isso que não devemos usar a palavra calor. Agora o exercício número 7. Número 7, ele é de cálculo. Uma fonte térmica fornece 500 joules em 2 segundos para determinada amostra. Faça o que se pede. Calcule a potência em watts. Está tudo no sistema internacional, então vai sair direto. E letra B, qual é o significado do valor encontrado? Começando com a potência. Potência é quantidade de calor dividido pelo tempo. Ou seja, 500 dividido por 2. Logo, a potência só pode ser de 250 watts, que é a mesma coisa. Qual o significado físico? Que essa fonte térmica ela fornece 250 joules a cada segundo, porque watt é joule por segundo. Então a fonte térmica, né, ela está fornecendo 250 joules de energia térmica a cada segundo de tempo. Voltando à nossa aula teórica, como eu falei, né, vocês vão aprender mais tarde outra forma de como determinar a quantidade de calor, mas na aula de hoje nós iremos fundamentar a quantidade de calor em relação à variação da temperatura. E para determinar essa quantidade de calor em relação à variação da temperatura, nós temos o famoso calor sensível. O que seria o calor sensível, né? Calor sensível é a quantidade de calor retirada de um corpo, fornecida a ele, que provoca como consequência de efeito a variação da temperatura. Olhando o próximo desenho que eu vou mostrar para vocês. Olhando a primeira foto, a foto de cima, né? Você pode ver ali que você teve um aumento na temperatura. Você teve um aumento na temperatura, antes estava de 20 a 40 graus Celsius, depois ele foi de 20 a 60 graus Celsius. O que aconteceu? Você tinha uma variação de 20 graus Celsius e ele estava absorvendo 2.000 calorias. Depois, ele foi de 20 a 60 graus Celsius, ele está absorvendo 4.000 calorias. O que mostra isso? Que à medida que aumentou essa variação de temperatura do primeiro fenômeno para o segundo fenômeno, aumentou a quantidade de calor absorvida. Ou seja, a quantidade de calor e a variação de temperatura são diretamente proporcionais. É isso que está mostrando a primeira imagem para nós. Já a segunda imagem mostra que a quantidade de calor também ela é dependente da massa que está absorvendo essa quantidade de calor. Você pode ver ali na foto da esquerda, da imagem de baixo, você tinha uma massa de 100 gramas e estava absorvendo 2.000 calorias. Quando dobrou essa massa, dobrou também a quantidade de calor. Então também podemos tirar como conclusão que a quantidade de calor é diretamente proporcional à massa. Então já temos duas conclusões. A quantidade de calor é diretamente proporcional à massa e diretamente proporcional à variação de temperatura. Mas, geralmente, quando você tem uma grandeza diretamente proporcional, você tem uma constante de proporcionalidade. Quem seria essa constante de proporcionalidade? A constante de proporcionalidade está relacionado com essa grandeza que denominamos de calor específico. O calor específico é uma propriedade da substância que está absorvendo ou perdendo calor. O que seria o calor específico? O calor específico ele é a razão, né, da quantidade de calor por unidade de massa vezes a variação de temperatura. Ou seja, uma caloria de energia absorvida por 1 grama de massa provoca a variação de 1 grau Celsius. Inclusive, cada substância, vocês vão ver aí na próxima tabela, cada substância ela tem um calor específico relacionado assim. Então, é uma propriedade que depende da substância. A água é uma das substâncias que tem um calor específico maior. A água, geralmente nos exercícios, ela vai ser aproximadamente 1, ok? Aí temos a tabela aí, como eu falei, a água é 1, o álcool etílico 0,6, você pode ver na tabela que os metais eles têm pequeno calor específico. Por quê? O calor específico e a variação da temperatura eles são inversamente proporcionais. O que quer dizer isso? Quando eu tiver um objeto que é um ótimo condutor de calor, como os metais são os melhores condutores, eles vão variar a temperatura muito facilmente. Então eles vão ter um calor específico muito pequeno. Já, por exemplo, os elementos que não são metais, eles têm calor específico maior, mas a variação de temperatura deles vai ser menor, vai ser mais difícil de conseguir. Legal, né? Bom,
Aí, relacionando o calor específico com a massa e a variação de temperatura, nós temos a fórmula que nós denominamos de equação fundamental da calorimetria, que é o Q igual a M vezes Czinho vezes ΔT. A quantidade de calor depende da massa, é diretamente proporcional, depende da variação de temperatura e depende do tipo de substância que está absorvendo esse calor, que é esse Czinho, que é o calor específico aí. No sistema internacional, a quantidade de calor tem que ser em joules. Então, no sistema internacional, a massa tem que ser em quilograma, a variação de temperatura tem que ser em Kelvin e o calor específico no sistema internacional é joule por quilograma Kelvin. Mas nos exercícios, geralmente, ele usa a quantidade de calor em caloria, aí você vai usar a massa em gramas, o calor específico vai ser caloria por grama grau Celsius e a variação de temperatura em graus Celsius. Mas toma muito cuidado, às vezes se você acha em caloria, a quantidade de calor, usa aquela regra lá de uma caloria 4,2 joules, faz uma regra de 3 e é muito mais fácil às vezes, beleza? Vamos ao próximo slide e agora uma propriedade do corpo, que nós denominamos de capacidade térmica. A capacidade térmica do corpo, ela depende tanto da massa do corpo, como também da substância que está relacionada a esse corpo. Depois nós vamos ver outra forma, vai mostrar que depende do calor específico e da massa, ou seja, da substância e da massa do corpo, mas por enquanto vamos começar com essa. A capacidade térmica nada mais é que a razão da quantidade de calor para variar a temperatura desse corpo. Ou seja, no sistema internacional, a quantidade de calor é em joules e variação de temperatura é Kelvin, então seria a unidade de joule por Kelvin. Mas no sistema usual, vamos usar muito caloria por grau Celsius. Como eu falei, eu posso deduzir a capacidade térmica em função da massa da substância, da massa do corpo e da substância, que nesse caso estaria relacionado ao calor específico. Está aí a dedução. Nós aprendemos que capacidade térmica é a quantidade de calor para variar a temperatura. Então, se eu substituir o Qzão, ele vai ficar Mzinho, Czinho, ΔT. Lembrando que o Czinho é calor específico, o Czão é capacidade térmica. Como o ΔT é o mesmo, eu vou simplificar. Isso nos mostra que a capacidade térmica de um corpo pode ser o produto da massa do corpo vezes a substância que constitui esse corpo. Ou seja, M vezes Czinho, também você calcula a capacidade térmica. Uma coisa importante, como o calor específico é inversamente proporcional à variação de temperatura, a capacidade térmica também é inversamente proporcional à variação de temperatura. Então, por isso que um exemplo clássico, né? Nas pistas eles têm que ter elementos de alta capacidade térmica para não variar muito a temperatura e ela não sofrer grandes dilatações, ter um rompimento nesse caso. Olha que interessante, uma aplicação na física aí disso, né? E vamos agora de novo para atividades com mais exercícios sobre essa aula aí. Vamos lá. Voltando a atividades, então, na página 43, o exercício número 1, que estão relacionados à capacidade térmica e o calor específico. Inclusive, ele quer saber o que significa uma capacidade térmica de um corpo igual a 50 calorias por grau Celsius, né? E o calor específico de 0,2 calorias grama grau Celsius, por grama grau Celsius. Vamos lembrar, então, a capacidade térmica é uma propriedade ligada ao corpo, como ele falou. E o que quer dizer isso? Que a cada variação de temperatura de 1 grau Celsius, eu tenho uma absorção, uma emissão de 50 calorias de energia pela fonte. Só isso, a letra A. Então, quando variar a temperatura de 1 grau Celsius, eu tenho uma emissão ou uma absorção de 50 calorias de quantidade de calor pela fonte. Já na letra B, o calor específico, que é uma propriedade da substância, né, diz o seguinte, que para variar 1 grau Celsius, uma massa de 1 grama terá de absorver ou emitir, né, nesse caso a fonte, né, 0,2 calorias de energia térmica, ou seja, de quantidade de calor. Então, para 1 grama ter uma variação de 1 grau Celsius, tem que absorver ou emitir, nesse caso, uma quantidade de calor de 0,2 calorias. Está aí o exercício, então. Calor específico, substância, capacidade térmica, propriedade do corpo. Vamos para o próximo. Na página 44, o número 5 agora de atividades. Um corpo de massa igual a 200 gramas, está aqui, 200 gramas, teve sua temperatura aumentada de 40 graus Celsius, aqui já é a variação da temperatura. Ao receber, ou seja, absorver 4 quilocalorias, só para lembrar que isso aqui é 4.000 calorias, só você multiplicar por 1.000 para passar de quilocaloria para caloria, de quantidade de calor.
Qual o calor específico? Vamos achar em caloria grama grau Celsius. Quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. 4.000, que equivale a 4 quilocalorias, 200, o Czinho é o que eu quero, que é essa constante aqui, né? E o ΔT 40. Eu posso simplificar esses 3 zeros aqui, ó, e fica bem mais fácil. Logo, 4 igual a 2 vezes C vezes 4. 4 dividido por 4 dá 1, igual a 2 vezes C. Logo, o calor específico, só passar o 2 dividindo, 1 dividido por 2, meio, ou seja, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Esse é o calor específico dessa substância. Vamos ao próximo exercício agora. Bom, na mesma página, o exercício 6, agora um pouquinho mais complexo, mas nem tanto. Primeira coisa, do gráfico, né? Nós temos alguns dados que são importantes aí, mas vamos ler o exercício. Para determinar o calor específico de um corpo desconhecido, o estudante forneceu o calor para ele utilizando uma fonte de potência igual a 120 calorias por minuto. Aqui está a potência. Ou seja, a cada minuto a substância está absorvendo 120 calorias. E montou um gráfico com os dados obtidos. Você pode ver que em 10 minutos a temperatura variou de 20 a 40 graus. Ou seja, tivemos uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Só tirar do gráfico aí. De 20 para 40, 40 menos 20 dá 20, né? Nesses 10 minutos. Eu vou usar esses 10 minutos para determinar a quantidade de calor, usando uma regra de 3. 1 minuto são absorvidos 120 calorias, mas eu tenho 10 minutos. Isso vai ser o X, que nesse caso é o Q para nós. Logo, a quantidade de calor, se você multiplicar cruzado, 1 vezes Q dá Q, 120 vezes 10, 1.200 calorias. Está aqui a quantidade de calor. Beleza, mas ele pediu do exercício o calor específico. Use a fórmula: quantidade de calor, massa, calor específico vezes variação de temperatura. 1.200 igual a 100 vezes Czinho vezes 20. De novo, eu posso simplificar com 2 zeros aqui. E agora eu passo 20 dividindo. 12 dividido por 20. Nesse caso, 0,6 calorias grama grau Celsius. Esse é o calor específico da substância que constitui o corpo. Beleza? De atividades terminamos aqui. E agora aquela tarefa maravilhosa para vocês. Então terminamos aí com mais uma aula com atividades e calorimetria, né? Introdução à calorimetria, a equação fundamental da quantidade de calor. Falamos do calor específico, da capacidade térmica e vamos agora para a nossa tarefa. Falamos também da potência, não esquecendo, né? Nossa tarefa, nesse mesmo volume, eu queria que vocês tentassem os exercícios da página 40, o exercício 8, e da página 44, os exercícios 2, 3, 4 e 7. Beleza? Uma ótima semana, uma boa quarentena, uma boa aula para vocês e até a próxima. Grande abraço!